Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Med Training Podcast. E você nos encontra no Twitter, ou X, né? Por @medtrainingpod. E no episódio de hoje vamos falar sobre prevenção de lesões. O que é verdade e o que é problematização. Eu sou o Hugo Quinteiro e tenho comigo Cecília Isick. Tudo bem, Cecília? Oi, Hugo, tudo bem? Essa de hoje, por favor, assistam até o final. Vamos estruturar aqui Mas algumas coisas muito importantes. Não fujam. É importante para vocês não serem mais feitos de trouxa e também para vocês se protegerem, não é isso? É, primeiro pode ser ouvir e continue ouvindo todos até o final, né? Não precisa É, abandonar. Tem porque um ou outro que eu falo que pode fica dropar, mas aqui. é, é, Alguns a gente fala que pode sair da sala, mas esse não, esse fica. esse é um tema importante porque novamente ele é um tema que ele permite que sejam criados narrativas e essas narrativas sendo levado ao extremo, né? E se constroem verdades que não são verdades, né? Verdades fabricadas, em cima de preceitos que, na verdade, não existem. Né? Então nós temos que Exatamente. começar a lidar com certas questões e chegar a certos pontos, né? Que vamos chegar nesse episódio, mas já adiantando, que eles são literalmente imprevisíveis. E a gente não conhece mecanismo suficiente para isso, né? E não conhecendo para tal, a gente fala sempre em situações hoje que poucas que são conhecidas que aumentam o risco, né? Mas aumentar o risco não necessariamente significa que vá desenvolver lesão, Sim. e principalmente nas questões técnicas, né? Postar um terra pesado sem a devida, digamos, expurgo de pessoas em mídia social vai inevitavelmente levar a profissionais chegando até você dizendo: ah, mas a sua lombar daqui 10 anos, ah, mas a sua forma de pegar no futuro, né? E isso é a prova, é uma dos atestados em que nós vivemos numa situação onde se problematiza muito mais movimento do que se entende a imperfeição ou a assimetria do corpo humano. Né? É. Então, esse é um ponto importante. E pior, né? Assim, transformar uma coisa em sempre perigosa em detrimento de fechar os olhos para uma rotina sedentária e de maus comportamentos que é normal e não perigosa, né? Quando a gente olha a literatura, né, ou quando a gente conversa com médicos de verdade que lidam com atletas, né? A medicina do esporte bem feita, como a gente já falou, como ela é feita em episódios anteriores, é óbvio, por exemplo, em questões de coluna, né? Em hérnia de disco lombar, uma série de coisas assim, que você tem hoje médicos que lidam com isso de forma muito mais frequente, né? É, Só que eles lidam com isso e quando você, né, quando o cara está acostumado com um atleta e você lida com essa pergunta, fala assim: olha, mas atletas têm isso mais ou menos que a população? Normalmente é menos do que a população geral.
É Da- verdade. dado ao É fenômeno das cadeiras, protetor. né? Sim. Exato. É aquela coisa de que existe um mito de que se exercitar, principalmente com pesos, é mais perigoso e pode levar a mais problemas, quando na verdade essa população, quando não é uma completa retardada fazendo tudo errado, claro, vai ter uma vida de muito mais qualidade e menos dores, né? E até menos eventos de ter se machucado, né? Uma queda, um trauma qualquer, do que o sedentário, né? É o Com, oposto. com certeza. Então, nós temos numa população treinada ou não sedentária, normalmente um índice menor de lesões. E isso é importante para se ter em mente, né? Porque só este fato de fazer atividade física, de estar engajado em um programa de treinamento, já diminui seu risco de lesões como um todo, principalmente as lesões por uso repetitivo, né? Para quem pode não, por exemplo, entender a relação do que é um uso repetitivo em termos de coluna lombar para uma pessoa que trabalha o dia inteiro sentado, basta entender que a carga na coluna lombar quando se está sentado, ela é maior do que quando se está em pé. Justamente porque você tem outras articulações que ajudam, né? Quando você está em pé, principalmente, né? O tornozelo, joelho, quadril, que amortecem e mantêm essa coluna numa posição mais fácil dela dissipar forças. E com isso você tem uma sobrecarga na lombar menor do que quando você está sentado. Então, para o seu corpo, estar sentado numa cadeira é algo que aumenta a demanda dos músculos estabilizadores da tua lombar. Só que você, muito longe disso, está treinado para aguentar uma situação dessa, né? Então, o sedentarismo ao longo dos anos vai piorando essa condição da coluna e levando eventualmente a uma lesão ou a algo, né? Assim. E aí você tem também lesões de sobrepeso, você tem lesões, né? Principalmente em joelho por sobrepeso, né? Porque não usa, quando usa numa carga acima do que É. foi projetado. Então você inevitavelmente vai ter problemas com essas situações. Então, o sedentarismo, por si, ele é um fator de risco para a lesão. Então, isso a gente consegue afirmar hoje, né? O fato de você estar sedentário significa que você vai estar continuamente mais fraco e esta força vai se perdendo numa velocidade maior do que somente o envelhecimento seria capaz, né? A gente sabe que a gente perde força ao longo da vida, mas não é tão grande assim se você está engajado em um programa de treinamento. Então, você tem Ah, este. Diga. e outra coisa, tá? Com o envelhecimento a gente perde força. Olha, por favor, não é porque você saiu dos 30 para os 40 que você tem justificativa para dizer que agora você perdeu força e você vai ser fraco para sempre, não, tá? Não, A não, gente não, está assim. falando velho, assim, velhinho. Você fez 36 anos, você não venha me dizer que você ficou velho e não vai mais conseguir ter força, tá, querido ouvinte? Não é Longe assim. disso. Você não precisa já abotoar o seu paletó de madeira porque você chegou aos 40. Você ainda tem muita capacidade de sair do sedentarismo e ficar mais forte até do que molequinhos de 20 anos, tá? Não vamos assim ficar deprimido com idade, não. Dá para manter força a vida toda e perder força é lá quando você já tá ficando velhinho, tá bom? Olha,
só para dizer em números, né? Você tem pessoas de 40 a 50 anos quebrando recordes mundiais de powerlifting, não só da categoria Master, como da categoria Open, né? Acima de 23 Sim, anos. exato. Então, não é bem assim que a perda de força acontece, não é? É lógico, se você está sedentário, não muda nada da sua vida, continua nesse ritmo de sedentarismo, dos 40 aos 50 anos há sim um grande efeito deletério. Mas isto é causado muito mais pelo sedentarismo do que pelo envelhecimento natural, porque é entre a quarta Exatamente. e a quinta década de vida de uma vida sedentária onde os problemas começam a acontecer, onde você começa a estar pré ou diabético, onde você entra num processo hipertensivo, entre a quarta e a quinta década de vida que teus genes, os genes do mal acordam para uma É. série de doenças em que o exercício físico tem um papel protetor. E também é nessa idade em que todo aquele sedentarismo, má postura, sobrecarga, movimentos excessivos começam a trazer artralgias, né, dores articulares, dores posturais, que vão te restringindo cada vez mais de movimento e você se abandonando no sedentarismo e, consequentemente, reforçando esse sedentarismo, acelerando a perda de massa muscular. É por isso que nessa idade, se você não fez nada a respeito e continua sem fazer nada a respeito, é que a coisa vai ladeira abaixo. Mas você pode, todo dia, quando você acorda de manhã, resolver mudar isso. Exatamente. Então, fica esse grande parênteses, né? Porque não é tão deletério assim a ação do envelhecimento. É lógico que depois, né, entre 40 e 50 anos, a pessoa mais treinada ela vai entender ou vai pagar um preço muito caro, e aí sim lesões, para manter a alta performance. Então você precisa ter mais tempo de descanso, se dedicar mais a rotinas que são necessárias para você lidar com eventuais problemas crônicos que você tenha. E eu vou dar um exemplo. Suponhamos que a pessoa tenha hérnia de disco. Você precisa fazer a sua rotina de alongamentos para fazer, né, uma pessoa engajada ao treino de força. Então você precisa fazer a sua rotina de liberação miofascial, de alongamentos, de amplitudes articulares que você precisa ter para você tratar as condições que te levaram a ter hernia de disco. Você precisa começar a entender as origens do que te causa a dor. Né? Então, outro exemplo. Você tem uma diferença entre a amplitude de movimento de um acetábulo de quadril e outro. Então você cruza a perna de um lado, ela desce mais, você cruza na outra, não vai tanto. Então você precisa fazer pequenas rotinas para que você tente igualar isso, mas não é uma rotina do tipo assim, vou sair de todo o exercício que eu fazia porque eu preciso tratar isso antes e igualar isso antes. Não. É você respeitar e colocar no teu corpo uma condição melhor para que você realize aquele movimento de forma mais eficiente, mais adequada possível. Então você vai ter as suas rotinazinhas, sejam elas de alongamento, sejam elas
do dito aquecimento, ou seja, o que você vai fazer antes daquele movimento, ou o uso de equipamento ou não. Tudo isso pensando no antes de sessão ou após sessão, né? Ou no descanso, por assim dizer. Aham. Normalmente se faz muitas coisas depois da sessão, porque você está mais longe, né? Então você pode, por exemplo, trabalho de flexibilidade, ele deve ser longe do trabalho de força máxima, porque você não quer esgarçar um músculo alongando, afastando origem e inserção, para logo na sequência esmagar de volta tentando fazer o oposto, né? Aproximando origem e inserção. Ou seja, você já dá aqui o bônus para o nosso querido ouvinte, que porque aquecimento e alongamento são coisas tão simples e dizem que tem que fazer, não quer dizer que você pode fazer de qualquer jeito, em qualquer ordem, porque também lesiona, né? Claro. Não que vá lesionar, né? Mas aumenta o risco. Você Exato. pode Tudo que a fazer gente está falando coisas. aqui é aumentar risco, nada, a não ser falar assim, cair um piano na sua cabeça vai te lesionar, isso aqui é certo. Mas tudo que a gente está Entenda, falando é aumento de risco, né? entenda que a gente está falando de lesões crônicas, né? Por Sim, uso crônico, não é lesão traumática. Né? O cara pode isso. fazer tudo isso, jogar rugby e tomar uma joelhada no queixo e quebrar a mandíbula. E aí? Né? Então, não é esse tipo de lesão. É uma lesão crônica, por overuse, né? Que é a que mais é evitável. Né? Sim. Então, outro ponto importante, né? Que as pessoas falam muito, aquecimento. Porra, bicho, aí entra numa seara também muito desgraçada, porque Como é que tá se define um 35 graus e o cara. aquecimento? Tá 35 graus e o cara quer preparar o corpo dele termicamente para fazer alguma coisa. Meu amigo, se você quer preparar termicamente para fazer alguma coisa com 35 graus, você tem que entrar num balde de gelo antes de sair correndo. Mas não, Né? vamos lá. Fala aí. O que significa aquecimento? Porque se aquecer fosse uma coisa de temperatura, então bastava, sei lá, ter uma sauna ali na entrada da academia, você ficava lá 15 minutos e você pode fazer tudo, então. É, Aquecimento que as pessoas fazem, eles fazem qualquer coisa que comece a ficar com o corpo quente ou começar a suar. Por exemplo, 5 minutos de esteira antes de começar a agachar. Isso é um aquecimento? Assim, a isso, proposta é essa? eu considero isso uma grande perda de tempo. Né? Mas é aquela que as pessoas gostam, né? De irem lá para perder tempo numa sessão de treino. O que você precisa fazer? O que precisa acontecer numa sessão de treino de agachamento, por exemplo? Você precisa realizar agachamentos dentro de uma faixa de treino, de uma intensidade pré-determinada. Então você precisa estar preparado para isso. O que são elementos do agachamento? A cócoras é algo importante para você conseguir agachar? Então você precisa fazer antes de, né? Pra você ver como é que tá, porque lembra, se você na tua vida, nas tuas atividades de vida diária, você tranquilamente passa a vida inteira sem fazer cócoras. Né? Tanto que muita gente não faz. A vida ocidental leva a isso. Né? Uhum. Mas incomoda, mais um motivo para você estar lá. Né? Significa que mais demanda você tem de estar ali com uma coisa de conforto, né? Com uma posição de conforto. Outra coisa, você precisa preparar o seu corpo para fazer aquele movimento. E esta preparação não é muscular só. Na verdade, o muscular é uma parte. Você precisa uma parte de uma série de componentes que são
igualmente importantes, né? Então você precisa aquecer ou preparar articulações, alavancas, tendões, sistema neuromotor, porque você precisa coordenar tudo isso. Então, e também o muscular, que é o que vai gerar a contração. Mas, na mesma forma que dependendo da intensidade do teu treino, você não precisa ir tão além, né? Em termos de tonelagem. E aí é um ponto que entra na maldita periodização, porque as pessoas gostam de ignorar solenemente a existência dela e sofrem com as consequências, né? Quando você ignora a realidade, você não ignora as consequências dela. E aí fica o sujeito lá fazendo 300 movimentos para, entre aspas, aquecer, e esquece de uma série de coisas que o sistema nervoso central está consumindo neurotransmissor. Então você está desgastando o neurotransmissor à toa, seu movimento vai ficar mais descoordenado, a sua capacidade de aprendizagem diminui. Ou seja, muita gente nem lembra que existe neurotransmissor relacionado com a prática de exercício físico. Pois é. Você tem sistema metabólico que tem uma capacidade de gerar energia, você está esgotando isso. Você tem músculo que, por mais que em pequena intensidade, está gerando microlesões e está desgastando recursos, né? Você está começando a jogar marcador inflamatório para o sistema para dizer, olha, vou precisar reparar isso aqui depois. Uhum. Então você tem todo esse cenário que você precisa medir. E como é que você mede um aquecimento? Da mesma maneira que você deveria medir a sessão de treino, mas os treinadores gostam de ignorar isso também, né? Que é a realidade. Com tonelagem. Então, uma sessão de treino precisa ter o que eu chamo de tonelagem da zona alvo, ou seja, o que você quer produzir de objetivo daquele treino, e ela tem que ter tonelagem de aquecimento. Porque não faz sentido você mandar 3 séries de 30 para aquecer 3 séries de 10. Não faz o menor. Para realizar 3 séries de 10. Você está jogando uma tonelagem muito maior, às vezes, do que você precisa, dependendo da carga, dependendo do intervalo, dependendo da situação. E o estímulo o estímulo metabólico, digamos assim, de você fazer 3 de 30 até fazer 3 de 10, o que você está sinalizando de 3 de 30 é uma adaptação diferente, né? Você está meio que mostrando para o seu corpo que você quer uma adaptação para repetições prolongadas e depois você quer que ela faça menos repetições com uma carga maior, que seria uma resistência de força. Isso também não é uma coisa contraprodutiva? Eu não. Ou existe uma forma de você fazer isso funcionar? Cara, eu só acho. Eu só penso o seguinte: o volume de aquecimento tem que ser o mínimo possível para que você coordene de forma adequada o tipo de estímulo que você precisa dar. Isso, era isso que eu queria perguntar. Você conseguiu traduzir. Este mínimo, ele depende do tipo de força. Porque olha só, se eu for fazer um treino longo de corrida de 30 quilômetros, você concorda que se eu fizer 5, 10 minutos de educativos de corrida é pouco? Porque 30 quilômetros vai bater 1 hora e, né, se eu for atleta de elite vai bater 1 hora e meia. Tá. Então, eu fazer 5 minutos disso, desses educativos, para relembrar, acordar o sistema nervoso central, é pouco. É pouco assim, é adequado, né? Você está né, dentro da sessão. Agora, se você for fazer
3 séries de 20 movimentos com 10 quilos para fazer 3 séries de 10 com 20 quilos de aquecimento é muito. A tonelagem final é maior. Né? É a mesma tonelagem de aquecimento que você está usando de zona-alvo de treino. Né? E dependendo do intervalo, você faz em menos tempo no aquecimento para, né, aquecer, já que é tão levinho. Né? E outra, né? Também é preciso tirar isso. Aquecimento não tem absolutamente nada a ver com temperatura. Né? Porque eu já vi isso. Eu aqueço até eu sentir que eu já estou quase suando. Mas não é questão de temperatura corporal necessariamente, né? É questão de você. Para mim, eu sinto assim, um acordamento. Eu lembrar meu corpo que eu tenho que mexer ele. Ó, essa posição aqui, ó, cócoras, lembra? Consegue? Vou fazer Exato. de novo. E ver se tá com alguma dor, algum incômodo mais crônico por, sei lá, de causas desconhecidas. Às vezes você tá andando numa boa, mas para agachar tá um lixo. E acontece. Né? Então, assim, é para você entender como é que teu corpo tá funcionando aquele dia. O que você tem disponível de recurso. Entendeu? Que é nos aquecimentos que você diz, puta, hoje tá pesado demais, eu não vou conseguir fazer essa zona-alvo com esse peso que eu tava pretendendo. Né? E aí, por isso que é bom também você fazer o teu aquecimento de uma maneira organizada, né? Hoje eu quero aquecer de um jeito, amanhã eu vou aquecer de outro. Isso atrapalha você a ter o seu termômetro pessoal de percepção de esforço. Exato. Né? E aí eu volto onde eu falei que é perda de tempo e pergunto, né, para quem tá puto comigo até agora que falou, mas eu fico na esteira antes de agachar. Que informação que você tem depois de sair da esteira se você tá bom ou não para agachar? Porcaria nenhuma. Nenhuma. Não traduz, não você sair e falar, é hoje, puta, vou bater PR hoje porque essa andada na esteira foi o que me deu completamente. Foi o que não te dá informação nenhuma. Exatamente. Não te prepara para o movimento, não te prepara para o que você vai fazer. Então, isto é um problema muito. É uma concepção errada que acaba também facilitando lesão. Né? Você eu acho que o termo é errado. Com o corpo quente, porque exato, é o termo e faltou conceito. Né? Aquecer não é só que você começou a ficar com o rosto vermelho e agora você está quentinho. Vai de casaco para academia e economiza meia hora, então. Porque a palavra aquecer ela vem necessariamente de algo térmico. Né? E que não necessariamente precisa ser térmico. Na verdade, é você preparar aquele corpo. Óbvio que por colateral, quando você vai sair de uma série, seja lá ela qual for, o teu corpo é uma máquina ineficiente, você tem aí mais ou menos 30% de eficiência, 70% é dissipado na forma de calor. Então, te esquenta, te eleva a temperatura. Né? E aí você começa a ter mecanismos regulatórios para manter a temperatura central mais ou menos constante, porque ela não pode variar muito. Então você começa a sentir calor, suar, enfim, fazer o que você precisa fazer para resfriar aquele corpo. Por isso mas que... isso é correlação, não é causa, né? Não é porque você está quente que você está treinando bem. Exato, não é causalidade. Então, assim, eu preciso suar para estar bem para iniciar uma atividade. Longe disso. Não precisa. Você precisa estar preparado. Né? Então devia ser período de preparação e não de aquecimento. Né? Outro ponto. Né? Alongamento como prevenção de lesão. É por isso que é um inferno isso, porque parece que eu sou um cara chato da periodização, mas não tem como você estratificar coisas e riscos se você não tem claro o que você vai fazer naquele dia, né? Porque a maneira com que você vai fazer a zona alvo, né, o objetivo do teu treino daquele dia, influi diretamente no que você precisa. Então,
Para que você vai aumentar flexibilidade, por exemplo, de um peitoral para você fazer supino, sendo que você não tem nenhuma demanda de aumento de amplitude? Então, sabe aquela famosa alongadinha no banco de supino antes de começar, assim que os caras chegam, mete o peitoral, assim, fica pendurado? Para que se Tá. ele não tem essa demanda? O que você está fazendo? Você está afastando, você está criando um afastamento, uma maior. Tensão, né? Uma tensão Não maior. é uma tensão, mas você está Não? aumentando o espaço do úmero com a cavidade glenoide, Glenomeral. Ah, glenomeral. Você está aumentando aquilo, sendo que se você não tem uma demanda, a única coisa que você está fazendo é deixando aquilo mais instável para fazer força. tá. Entendeu? Então, assim, um alongamento mal feito ou uma situação mal feita pode aumentar o seu risco de lesão dependendo do que você. Né? Então, assim, há uma necessidade disso? Há. Ela tem que ser feita imediatamente antes? Não. Se ela é uma demanda, ela tem que ser feita depois, justamente por uma questão dessa, como eu dei de exemplo. Você está fazendo coisas distintas em momentos distintos, então você vai corrigir isso antes. Agora, é interessante que você recrute no movimento preparatório para fazer um exercício de força, seja ela o dinâmico cadenciado que a gente fala, que é o 4 de 10 tradicional, ou exercícios de força máxima, ou exercícios de velocidade, é interessante que você, no seu preparo para essa atividade, que você recrute progressivamente o maior número de fibras musculares possível. É. Porque no final das contas o teu objetivo vai ser recrutar as fibras musculares o máximo possível próximo da falha. Não no caso da velocidade. Na velocidade você recruta por causa da velocidade. Sim. Então, o teu aquecimento ele tem que envolver em algum momento, não necessariamente na primeira série, porque você ainda está naquela acomodação, mas ele tem que envolver movimento mais veloz do que você vai realizar na sua série alvo. Sim, Porque faz com todo mais sentido. velocidade você vai recrutar mais fibras musculares e vai preparar o teu cérebro a descarregar mais neurotransmissores para recrutar aquelas fibras musculares. Você A pode fazer muito sinalização disso, neuronal, bonitão? né? Exato. Você pode fazer muito disso? Óbvio que não, porque se você fizer muito disso, você chama o que eles falam no LPO de fritar o neural. Você vai fazer o movimento, só que você não está rápido. Você pensou rápido, só que seu corpo não realizou rápido. Por quê? Porque você já descarregou todas as neurotransmissores possíveis, já usou mais do seu sistema TPCP do que você consegue recuperar, e aí você vai ter uma série horrorosa. Você já fadigou, já inibiu a placa neuromuscular. Lembra quando você tá assim, eu vou levantar, eu vou fazer a última e o braço simplesmente não vai? É Precisa de isso. cálcio, não tem cálcio para entrar na célula e fala, não vou. Você foi gastando tudo nos teus aquecimentos, achando que vai pegar no tranco no Exato. final. Agora, qual é? É o neurotransmissor? É o cálcio para entrar para dentro da célula para sinalizar? É o ATP lá na célula? Não sabemos. Varia de pessoa para pessoa? Certamente. O que De se estímulo, sabe de esporte, né? de pessoa, de estímulo, de esporte. Agora, o que se sabe com certeza é você vai falhar pelo seu elo mais fraco. Então, o que tiver menos ali naquele momento é o que vai apitar, não tem, o resto para em sequência. Né? E o resultado final é o que importa, é você não conseguir realizar aquilo do jeito que deveria. É um exemplo interessante é o da privação de sono, Exato. que interfere bastante, por exemplo, em neurotransmissor. Então há uma perda grande, por exemplo, de tempo de reação, né,
que fizeram um estudo, acho que foi com atletas de luta. Então, o tempo de reação caiu Cai, absurdamente por privação de sono. cai. E E isso e é uma também coisa. cai por É, excesso de estímulo. Então, isso é uma coisa que você tem que estar monitorando muito bem no teu treino para até excesso de justamente fazer cafeína, né? essas adaptações momento a momento, né? Porque você não é um sistema fechado que vai se recuperar ótimo em cima de qualquer coisa. Então, todos esses fatores são situações que podem ajudar a lesão, a propiciar uma lesão ou não. A lesão, eu não vejo ela como um evento isolado quando ela não é traumática. Traumática ela é um evento isolado. Aconteceu um acidente. Mas quando ela é crônica, É um processo. ela é um processo. Normalmente ela dá sinal antes. E você tem que estar muito atento a todas aos sinais que ela dão, que ela vai dar. Então você está treinando em cima de um corpo não recuperado completamente. Você está lidando com uma preparação, ou seja, aquecimento errado. Você está lidando com questões de hormonais, muitas vezes, que podem desbalancear os seus processos de recuperação. Então, você pode ter um músculo que recupera mais rápido que tendão. Normalmente é assim. Mas quando você coloca certas situações hormonais envolvidas, esse processo muscular normalmente acelera muito mais rápido que tendinho. Outro ponto muito importante que a gente não entrou ainda é a eficiência técnica de um movimento deve ser sempre ajustada e priorizada. Um movimento com técnica inadequada ou menos eficiente não é normalmente suficiente para causar uma lesão. Mas 10 mil deles feitos com um pequeno erro técnico pode levar a um processo de lesão por overuse, né? Por excesso de uso. Cisalhamento, né? Um cisalhamento, por exemplo, de uma posição inadequada, Pode que ser qualquer leva a um, pode um. ser compressão, né? Você pode. É, é, Cara, tem um que é ridículo no powerlifting e pega a gente. É você andar para trás no agachamento com instabilidade de quadril. ah, Se o teu glúteo médio e mínimo, né, os que estão mais do lado, né, aquele outro que está do lado que eu esqueci o nome, aquele que você dá a injeção, o injeção? tensor face lata. Ah, sim. Se ele está desequilibrado, a pessoa tende a caminhar para trás e fazer um movimento não é rotação, é de desvio lateral de quadril. Cara, com cargas muito pesadas, É uma báscula, né, que faz exato, quando ela passa. é uma compressão direta de acetábulo com cabeça de fêmur. É direto. É osso que segura aquilo. É osso que impede que o cara colapse. Imagina isso sendo feito todo treino, 2 vezes por semana, toda série, com mais ou menos carga, mas enfim, com carga, né? Com sobrecarga. Esses agachamentos, assim, como é que é o nome disso? O desequilíbrio entre esses músculos mais internos, glúteo mínimo, médio, por exemplo, eles têm uma grande relação com também os treinos de agachamento terem menos amplitude, né? A gente vê aqueles caras que querem agachar super pesado, mas via de regra sempre fazem um agachamento alto, a tendência de um desequilíbrio de forças ali é muito maior, né? Cara, sendo muito sincero, eu vi
duas pessoas na minha vida, até hoje, Hum. que não conseguem fazer agachamento profundo em todas as posições. Um não conseguia fazer em nenhuma. O outro não consegue fazer em todas. Essa segunda é você. Você sabe o que você tem. Você tem É, impacto femoral femoroacetabular. acetabular. Então, esse outro cara provavelmente tinha num grau muito maior, porque era literalmente mecânico. Ele chegava em 90 graus, E acabou. você podia botar a perna dele onde queria. E era um caso que, inclusive, assim, ele não sei se ele foi ver, mas comigo, treinando comigo, ele não viu, né? Porque ele fez comigo, acho que foi uma aula de personal. Mas foi um caso que eu falei, cara, isso aqui é ósseo, tem algo ósseo impedindo você de descer. Então tá E eu aí mais um recomendo você mecanismo ver, de. né? Eu falei, peraí, recomendo você ver logo, porque, enfim, eu É. não sei se isso é cirúrgico, se isso não é, e o que ponto um agachamento com tanta sobrecarga pode impactar nisso. Me parece que vai impactar negativamente, É. né? Então tá aí mais uma prevenção de lesão que muitas vezes é completamente ignorada, que é uma avaliação da tua biomecânica, né, da tua técnica. Não é só, ok, você está fazendo bonitinho o seu exercício aqui, as passadas, mas avaliar aquela pessoa, se além da técnica, ela não tem uma outro tipo de restrição, né? Igual o exame ortopédico para ver a fragilidade de glúteo médio. São coisas Cara, que eu não vejo serem feitas em avaliação de pois é. pessoas para irem começar a praticar exercício físico. Não vejo. Pois é por isso que muitas vezes, né, você sabe, já trabalhei com um paciente com você e falo, ó, se quiser fotinho para ver desvio postural, coisa, é você que tem que pedir, porque eu não preciso. Porque eu não treino corpos parados, entendeu? Exato, exato. Eu treino Acho- movimentos. Se o cara é todo torto, mas fica reto no movimento, para mim tá ótimo. E acontece, né? Acontece. Então, assim, me interessa o que a pessoa precisa apresentar no movimento. E isso é fundamental para você determinar o quanto você precisa interferir para que a questão técnica esteja o mais adequada possível para que o movimento se torne seguro. O que é seguro? Com baixo risco de lesão. Entenderam que vai muito além de fazer 5 minutinhos na esteira? Até porque perder 5 minutinhos na esteira, né? De tempo de vida. Podia estar sendo empregada para você entender o funcionamento do teu corpo, para aquela demanda daquele dia e saber como é que vai ser a sessão de treino. E aí a gente tira esse mito de que só corre o risco de fazer uma lesão por treinamento físico quem carrega muito peso. Né? É uma pessoa que ignora a sua técnica, que ignora o processo de preparação e acomodação antes do exercício físico, e a pessoa que exagera e depleta, esgota os seus recursos antes mesmo de fazer o que é o objetivo do treino, é uma pessoa com risco de provocar lesões. Daqui 2 meses eu faço 11 anos de treino direto de powerlifting. Eu tive 2 lesões. Uma única que me tirou de sessão de treino, quer dizer, que me impediu de treinar depois, mas foi uma ganhando o Mundial, que foi a rasgando o O oblíquo, oblíquo. num campeonato, né? Você não, E ganhou. num campeonato mundial, ganhando um campeonato mundial e tendo uma lesão, não se vende lesão mais cara do que isso, né? Então, É. assim, se tivesse que acontecer, tinha que acontecer ali, não impedindo eu de ganhar, né? Então, foi no melhor das situações possíveis. A segunda foi uma lesão de bíceps numa preparação que no dia seguinte eu estava treinando dentro do possível, fazendo tudo, e não atrapalhou a preparação e não atrapalhou a melhor marca que eu fiz na vida no final do ano. Foi em setembro, o campeonato foi em novembro, eu acho. Não, dezembro. Foi setembro, campeonato dezembro. Então, É. por quê? Porque uma série de coisas foram feitas certas e todos esses
lesões que aconteceram estavam todas documentadas e foram identificadas para que não acontecessem mais. Então, a abordagem, enfim, cinto, nunca mais viajei com um cinto só, sempre viajei com um segundo cinto para ser mais largo caso precisasse, porque eu estava meio estufado no dia que eu acordei, porque eu tinha comido absurdo no dia anterior. E aí apertou um pouco mais o cinto e pode ter sido isso. Pode ter sido isso, mas na outra eu já não corro mais esse risco, eu já vou jogar um cinto mais largo. Pronto, gente, E mais um não. para a lista. Prevenção de lesão, evitar a glutonice. É, foi- foram 9 quilos de corte de peso e retorno de 7. Então, foi isso. Puxado. Foi isso. E o segundo ponto, o outro foram coisas que mudaram em termos de sustentação e afins no, no Terra, né? Que foi literalmente, eu fiz uma sustentação, tentando fazer uma sustentação de 500 quilos e tive um rompimentinho parcial de fibras de tendão, mas enfim, isso mudou certas maneiras até onde eu vou em sustentação, por mais que não vou mais tão longe por causa do objetivo do campeonato, não faz mais sentido ir tão longe. Então foram 2 lições aprendidas, mas foram basicamente isso, que tiraram de treino, mas não tem muito segredo. É só não fazer merda, sabe? Agora, pra você conhecer o ponto pra você não fazer merda, aí precisa conhecer corpo humano, precisa conhecer movimento humano, precisa conhecer a maneira com que teu corpo responde, precisa entender as limitações. Tem gente que treina super bem no calor, tem gente que não treina, tem gente que treina super mal no frio, tem gente que treina super bem. Então é você entender uma série de coisas assim, entender o papel do descanso, saber respeitar esse descanso, ter método de treino que respeite você estar treinando num dia melhor ou pior. E isso você tem longevidade. Assim, eu estou falando um caso de atleta, 11 anos, 2 lesões. Imagina quem não tem esse objetivo competitivo. Teoricamente não é para lesionar nunca. Se ouvir direitinho o sinal, se entender, se sinalizar direito onde está a dor, se fizer as correções de técnica adequada, não é para lesionar. Não é para lesionar, e aí mais um para sua listinha de prevenção de lesões, caro ouvinte. Envolva-se no processo, aprenda sobre o processo de treinamento. Não chega para treinar, lê a listinha, faz de maneira mecânica, pensando na morte da bezerra. Envolva-se no processo, preste atenção no seu corpo, que isso vai prevenir lesões também. Exato. Treinamento não é um processo em que você se submete como um agente passivo. Ele é um processo de autoconhecimento. Se você não tratar com autoconhecimento e terceirizar tudo para outro, invariavelmente você vai falhar em algum nível. E vamos chegando ao final. Mais um episódio. Lembre-se, chegou até aqui, deixa o like, deixa um comentário, encaminhe esse vídeo para quem você esse episódio para quem você acha relevante conhecer um pouco mais sobre questões de prevenção de lesão, aquecimento para treino. E é isso. Ficamos por aqui e tchau.